Tá muito altão aqui? Tá, um pouco. Um pouco, né? É meio anos 70. Pra gente começar, vou dar dois exemplos. Dois exemplos de meninos, adultos jovens, de orientação homossexual. A gente vai chegar naquilo que a gente estava discutindo, sobre feminino e masculino. Por que escolhi esses exemplos? São dois meninos com uma orientação que não é heterossexual, mas com uma queixa diferente disso, que não passava por isso. Na minha forma de ver, tem a ver com como eles integram o feminino e o masculino na vida deles. O primeiro deles, eu vou chamar de Teodoro, tem uns 18 anos, quando começa a terapia. Tem uma família bem confusa, os pais moram juntos, mas são separados, moram juntos por algum tipo de conveniência. O pai é desempregado há muito tempo, ele vive da renda familiar. A mãe vive de uma pensão de um casamento anterior, moram juntos na mesma casa, mas ela tem uma orientação homossexual também, assumida depois dessa separação. Qual a importância disso? Isso vai vir depois. O Teodoro chega com mais ou menos 18 anos para terapia com uma queixa de um surto de agressividade. Né? Ele bateu nos marmanjos grandes mesmo, e ele é pequenininho. Ele estava muito confuso, perturbado, como se tivesse surgido de dentro dele uma força que ele nunca viu, né? Como se ele não se reconhecesse mais. Quando a gente começa a conversar e ao longo da terapia, eu percebo que o Teodoro tem dificuldade com a sexualidade. Na verdade, essas dificuldades não eram exatamente sobre a orientação dele. As dificuldades eram, as relações nunca foram muito longas, eram relações breves, eram essas coisas de hoje em dia, matches, encontros e tal. E o que eu fui percebendo ao longo do tempo é que havia uma grande ansiedade cada vez que ele estava de fato interessado no parceiro. Ele entrava num grau de ansiedade que impedia que ele conseguisse viver a situação. Ele sempre tinha a impressão que ou seria rejeitado ou que ele teria alguma espécie de disfunção erétil, como uma ejaculação precoce ou alguma coisa que, enfim, depois a gente vai vendo que não exatamente procede. Mas o que importa aqui é que isso não era uma queixa para ele, mas era algo que limitava a vida dele muito, né? Porque ele, enfim, acabava se profetizando, se destinando a nunca ter uma relação de fato duradoura em que ele se interessasse, porque cada vez que isso acontecia ele ficava muito agitado, ansioso, e aí, enfim, era profecia autocumprida. Nos sonhos do Teodoro tem uma sequência muito importante que começa com um portão em que uma mulher impede que ele abra. Esse portão a gente vai voltar muitas vezes depois. E isso é uma dica importante de como a gente decodifica sonho. Como é que eu sei que eu não estou interpretando o sonho dele e interpretando errado? Não é? Eu vou decodificando os símbolos, primeiro com relação à história dele. Se esse símbolo não tem uma importância fundamental na história dele, a gente vai para a simbologia universal. Depois disso, a gente vai se preocupar com a repetição dos elementos. Os elementos que se repetem vão dando a dica de que a decodificação está no caminho certo. Muito bem, esse portão vai reaparecer muitas vezes. E o que é o portão na simbologia dos sonhos? É a abertura para o mundo interno. Né? Mundo interno, onde que ele se abre o portão e entra, mergulha nos conflitos, nas lembranças, nas memórias de um mundo interno. Tá? Bem, corta uma outra sequência muito importante e faz pra gente a costura com essa primeira. Ele tá num carro, numa estrada. Ora, carro é um dos veículos que leva a gente pelo rumo da vida. Ele está no rumo da vida numa estrada, numa configuração familiar, em que a gente reconhece ele, outras pessoas, a mãe e o motorista, quem conduz essa família no rumo familiar, a gente não sabe quem é. A gente sabe só que é uma figura masculina.
Em um determinado momento, tem um acidente no rumo dessa família. Um acidente cuja consequência é o corte na cabeça do galo. Galo, na simbologia onírica, é um símbolo de masculinidade. Isso vai ser importante aqui. Muito bem, um acidente no rumo dessa família, em alguma etapa, tem como consequência o corte na masculinidade, né? Esses são elementos importantes para a gente começar a entender como isso foi se articulando na história do Teodoro, não é? A dificuldade do Teodoro não tinha exatamente a ver com o papel ou o gênero dele masculino, não é? Mas tinha a ver com a masculinidade ou com a energia masculina para ele ir para a vida. Não é fazer as escolhas ou buscar satisfazer os desejos e necessidades dele. Por exemplo, aqui, as pessoas que ele desejasse ou que interessassem a ele. Cada vez que isso acontecia, era uma confusão neurótica para justificar que ele desse um passo atrás e não buscasse o que ele realmente queria. Vou trazer agora um outro caso. Tony. Tony tinha uns 33 anos quando começa a terapia. Nesse caso aqui do Tony, a família morava junto, o casal parental morava junto, era de fato um casal que funcionava, não funcionava assim só por conveniência, era um casal de fato, mas um casal em que a mãe tinha uma posição muito passiva, de muita passividade. Essa família era bastante conservadora aos olhos do Tony. Tony foi então uma criança que era espontânea, mas não era confortável na vida e que a partir da puberdade teve uma vida muito difícil, não é? Ele começou a entender que ele gostava de meninos, ele fez vários sintomas muito graves, não é? De alopécia, de psoríase, dentre outros, em função da relação de segredo com como ele gostava, sentia prazer de estar na vida, de ter encontro com as pessoas. Isso tentou se reverter, esconder de várias formas, enfim. Diferente do outro caso, a saída psicologicamente saudável para o Tony foi ir para a arte. A música era o lugar onde ele se reconhecia de forma autêntica, livre, integrada. E foi isso que fez com que ele tivesse coragem. Depois de começar, ele começou com uma outra profissão, mais aceita socialmente, em que ele pudesse ter um recorte mais estético, mas de uma amizade mais intensa e profunda surgiu a relação com esse namorado, que hoje em dia é marido, depois de 15 anos, e um longo projeto artístico onde ele foi podendo viver todas as etapas da vida dele que estavam tão comprometidas e tão inibidas em função do segredo dele. E como é que esse conteúdo foi trabalhado? Trabalhado via sonhos. Uma sequência bem importante, a primeira que eu vou trazer aqui, era uma sequência de relação, cuja simbologia mais importante que se repetia era a relação dele com o namorado, marcada por uma angústia de abertura. Não dava para saber exatamente, isso era o que a gente conseguia detectar de elemento repetido. Corta, e algum tempo depois tem um sonho de uma caixa de correio com uma gaivota que chega, que abre e que tem alguns conteúdos. Um desses conteúdos é liberado. Depois da liberação desse conteúdo, um pouquinho depois na sequência, ele volta a estar com esse namorado no quarto do pai. O que isso quer dizer em termos de simbologia onírica? O conteúdo de abertura de relação tinha a ver com esse namorado, porque esse namorado, se não for o próprio namorado, é o dublê de algum traço, aspecto masculino, mas que, se precisasse ser só o namorado, em geral não é sonhado de um jeito codificado, porque é algo que não precisa estar driblando a consciência para aparecer, certo? Ele só simplesmente teria um sonho de constatação ou nem teria. Mas esse namorado e essa relação volta a aparecer no quarto do pai, na intimidade do pai. E o outro símbolo importante é uma bicicleta que está nesse quarto
quase caindo. O interessante então aqui é perceber a bicicleta é o veículo que leva a gente pelo rumo da vida, um deles, assim como o carro, não é? Esse veículo que dá o rumo na vida do Tonho tá meio lá, meio cá. E ele tem a ver com algum conteúdo que está simbolizado na relação com esse namorado, que repete ou atualiza algum conteúdo da relação dele com o pai. E assim a gente fecha essa sequência, porque a angústia é desproporcional, porque diz respeito a um aspecto que não é só dessa relação, desse namoro, de um aspecto que vem lá de trás, da relação dele com o pai. E o que a gente pode entender desses sonhos? E o que esses sonhos têm a ver com o masculino, com o feminino, com a identidade sexual? Isso a gente fala no próximo vídeo. Aguardo vocês. Polegar!